Nesta noite, eu quero pensar com os irmãos, e o tema que eu quero pensar e trazer ao seu coração, a mensagem do Senhor é viver acima da média. Sabe que chegar a uma idade, como a idade daqueles que fazem parte desse ministério, com vigor e graça, que os faz levantar, se aprumar e virem a um culto como esse, é porque a proposta deles é viver uma vida acima da média. Então, nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre isso. Viver uma vida acima da média com intencionalidade. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 16, vamos ler versículo 13 e o versículo 14. Versículo 13 e o versículo 14. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fale aos nossos corações, ilumine o nosso entendimento e aplique a Sua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, bem da verdade é que o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 15 falando de excelsas coisas que têm a ver com a revelação de Deus, coisas que têm a ver com a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos remidos, a segunda vinda de Jesus, a vitória completa sobre a morte, a transformação dos remídios e a consumação de todas as coisas. Isto é o pano de fundo do capítulo 15 do apóstolo Paulo, a escrita a esta igreja de Corinto. Ele começa, ou na verdade ele termina descrevendo essas grandiosas verdades sobre o céu. E quando a gente para e começa a perceber o capítulo 16, parece que houve uma desconexão com o céu que o apóstolo Paulo estava desenhando no capítulo 15. Agora ele volta para a terra e está falando sobre dinheiro, sobre uma preposição contra a avareza no coração dos irmãos, sobre a necessidade de ajudar os irmãos em Cristo Jesus e sobre uma conduta de nós não escaparmos a nossa responsabilidade enquanto estivermos no mundo. Sabe por quê? Porque nós somos cidadãos do céu, sim, mas enquanto estamos na terra, somos ainda cidadãos da terra e temos responsabilidades aqui na terra. E precisamos honrar esta responsabilidade. Muitas das vezes é que nós queremos pensar tanto no céu, e isso o apóstolo Paulo está falando no capítulo 15, e só que ele começa a falar no capítulo 16 e termina no capítulo 16, chamando o povo para a terra e dizendo: ei, enquanto vocês ainda estão aqui, vocês têm a responsabilidade com este mundo, vocês têm a responsabilidade com esta terra. Muitas das vezes nós queremos simplesmente ignorar tudo e todos com o seguinte fundamento: não, eu sou cidadão do céu, então compra não paga, então se a gente fala sobre evangelismo não se interessa, se a gente fala sobre ajudar o pobre não se interessa, porque eu sou cidadão do céu, não me misturo com as coisas da terra. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: ei, vamos com calma. Vamos com calma, vamos pensar no céu, vamos desejar o céu, mas a oportunidade de estar no mundo nos obriga a pensar no mundo e a ser responsável de tudo aquilo que nos encarece a terra. Ou seja, Paulo, ele desce do céu até a terra, ele desce do sobrenatural ao natural, ao material, para dizer para nós
que nós também somos composto de material. E há uma necessidade da nossa responsabilidade com o material. Nós precisamos olhar, meus irmãos, a nossa fé em toda essa dimensão, tanto espiritual quanto material. E repara, e muito particularmente no capítulo 16, no versículo 13 e 14, Paulo vai estabelecer aqui algumas ordens práticas que a igreja que marcha confiante no Senhor Jesus precisa executar, precisa praticar nas suas vidas. Não que a igreja de Corinto não estava praticando, até que o apóstolo Paulo queria entender que eles estavam praticando. Mas a proposta do apóstolo Paulo é que a igreja de Corinto perseverasse naquilo que ele estava mandando ou orientando eles a viver. Na verdade, tudo isso, manter firme na fé, ser perseverante, tinha um pano de fundo. A preocupação do apóstolo Paulo é que servir a Deus precisa ser regado em primazia do amor. Aquilo que a gente faz para o Senhor precisa ser feito com amor. É aquilo que diz o capítulo 16, versículo 14. Porque o amor cria uma só mente, uma só vontade. É no amor que nós conseguimos viver a unidade. É no amor que nós conseguimos viver a comunhão, a lealdade para com Deus, para com a igreja e para com os nossos relacionamentos. E é no amor que nós paramos de olhar para os nossos próprios interesses e começamos a viver em benefício de todos. É isso que o apóstolo Paulo quer que a igreja entenda. Nós somos chamados para viver o benefício de todos e não de particular. A igreja do Senhor, que é uma, ela precisa saber que nesta unidade não difunde a nossa particularidade, mas dentro da unidade, cada um de nós precisa entender que somos, ou na nossa particularidade, a unidade é que nos faz ser cristão. Nós não estamos aqui, cada um de nós, com um interesse particular. Nós estamos aqui com um único interesse. E aquilo que precisa regar o nosso interesse, aquilo que precisa ser primazia no nosso interesse, é o amor do Senhor. É o amor do Senhor que vai permitir olhar para o meu irmão e entender as suas debilidades e as suas incapacidades. É o amor do Senhor que vai me fazer olhar para o meu irmão e perceber as suas fraquezas e ajudá-lo a superá-lo. É o amor do Senhor que vai fazer com que eu permaneça firme na palavra do Senhor, alerta contra toda sorte de investida do mal contra a minha vida. É no amor que vai me fazer viver corajosamente diante de todas as afrontas que virá contra a nossa fé, Eu e você precisamos entender que a proposta do apóstolo Paulo para nós é viver o amor. Através do amor, nós precisamos render ao Senhor. Esta é a condição necessária para que todos nós usemos os dons e talentos que Deus tem concedido a cada um de nós. Se os nossos dons e talentos não serem usados com amor, não serem usados para a glória do Senhor, nós não conseguiremos viver, infelizmente, uma vida acima da média. Porque para o mundo, o que é viver uma vida acima da média? Para o mundo, viver uma vida acima da média é ter um carro importado, ter uma casa exponencial, ter uma poupança exponencial, igual a de Dom Wilson, recebe, irmão, filho. Você vigia no Wilson, pega logo. Se não deixa a Paulinha chegar, porque ela pega. Entendeu? Então, olha só. Mas o crente, viver acima da média, é exalar o amor de Deus. O crente viver acima da média, ele pode viver, irmãos, sem uma despensa bem abastecida, mas ele exala o amor de Deus aonde ele estiver. As pessoas não veem ele, mas veem a presença de Deus na vida dele. Irmãos,
Quando eu cheguei em 2004 no Brasil, eu fui enviado para estudar. E eu estava estudando, e você sabe que estudante na terra dos outros é um negócio complicado. E eu, como estudante, não poderia trabalhar, porque se eu trabalhasse, se a Polícia Federal me pegasse, era um problema, porque eu tinha o visto de estudante. E como eu era cristão, não poderia contrariar a lei do país. Irmãos, chegava o dia que eu ficava orando ao Senhor para que Ele me desse o amigo exponencial para me levar para a casa deles. Para fazer o quê? Para me dar uma jantinha, um almocinho. Porque faltava tudo, mas não faltava Deus. Tinha dia que eu abria a minha geladeira, doutor Valdeci, eu só via a luzinha lá, pastor Jabas, a luzinha amarela lá no fundo da geladeira. Eu falava, meu Deus do céu, que negócio exponencial. Graças a Deus que a geladeira tinha uma luz para brilhar. No fim do túnel, mas estava brilhando. E eu passei todo esse tempo, esse perrengue. Certa vez, quando eu cheguei na faculdade, conheci um jovem rapaz. Ele chegou e falou para mim, você é africano? Falei, eu sou. Chega, eu já estava vendo umas picanhas assim, desenhando umas picanhas. Quando alguém perguntou para mim se eu era africano, e falou assim, olha, a minha mãe vai gostar de conhecer você, porque você é um africano. Eu falei, eu também vou gostar de conhecer ela. Mas só que a minha intenção era outra. Quando eu chego lá, naquela casa, e chama a gente para o almoço, eu fiquei, meu Deus do céu, que casa exponencial. Só que quando eu entrei, eu percebi que aquela casa era diferente, era esquisita. E eu entrei, mas eu não estava preocupado com a esquisitice da casa, eu estava preocupado mais com o almoço. E eu fui para aquela cozinha exponencial, e eu sentei, eu comi. Só que a mulher queria para a gente contar a história da África antes de comer, e eu não queria, eu queria comer primeiro. Porque aí, o negócio, porque nós precisamos. O que me levou lá era outra coisa, não era falar da África. Mas, no final das contas, no final da análise, depois que a gente comeu, ela parou para nós, eu e o meu colega, ela falou, olha, eu não gosto de crente, não gosto de crente, mas eu vejo que você, apontou o dedo para mim, você é diferente, e sabe o que eu vou fazer por você? Vou colocar um crente dentro da minha casa para cuidar de você. Sabe o que Deus fez, irmãos? Pegou um missionário, ela conhecia um missionário não sei de onde, chamou o missionário, veio e falou para ele, tem aqui um africano, ele é responsabilidade sua, cuida dele. Chega que eu vi assim, uau, então agora está garantido mesmo os almoços, aleluia, porque falou para cuidar de mim. Irmãos, mas uma coisa é certa, aquela mulher não conhecia Jesus, a casa dela não louvava Jesus, a casa dela louvava outra coisa, a casa dela tinha figura de outras coisas na parede, a casa dela tinha um altar. Mas quando eu saí, terminei a faculdade, aquela mulher, ela me ligava para me pedir conselho, porque estava afastando da vida que ela levava. Sabe por quê? Porque em meio à minha necessidade, eu fui alerta, eu estava firme na fé, eu mostrei coragem, e ela viu o Senhor na minha vida. O que nós precisamos entender, meu irmão, é que exalar ao Senhor não precisa de muito malabarismo. Exalar ao Senhor é só nós sermos honestos com a nossa fé. Exalar ao Senhor é nós sermos verdadeiros com aquilo que nós acreditamos, é nós sermos convictos com a esperança que o Senhor nos dá. Isto é viver acima da média, ainda que a minha geladeira não tinha nada, ainda que eu orava para pedir um amigo para me levar para almoçar, mas eu vivi acima da média, meu irmão. Isso é a proposta de Deus para nós.
Deus não quer que a gente viva no meio, que a gente vive na média. Até porque, meu irmão, vou lhes falar algo sério. Deus não quer que a gente vive na média. E vou lhes falar alguns versículos da Bíblia que nos diz isso. Quer ver o primeiro? Mateus capítulo 13, capítulo 5, do 13 até o 16. Acredito que o irmão Roger leu esse capítulo nesta manhã. Deus diz algo bastante importante, que nós somos sal e luz. Sal e luz não fica na média. Sal e luz destaca em todo lugar onde estão. Se nós apagarmos essas luzes aqui, você vai ver que tremenda treva vai estar aqui dentro. Mas quando a gente acende a luz, ilumina as nossas vidas, nós não tropeçamos, porque a luz clareia os nossos passos. Nós, enquanto cristãos, temos essa missão de clarear aonde a gente passar. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser luz. Mas agora, quer ver mais? Apocalipse capítulo 13, versículo 15 ao 16. Jesus falando à igreja de Laodiceia, ele diz: olha só, porque vocês são mornos, vocês me provocam vômito, porque vocês não são quente e não são frio, ou seja, porque vocês não vivem acima da média, vocês me provocam repulsa. Sabe o que Deus espera de cada um de nós? É que nós vivemos intencionalmente acima da média. Sabe o que é média, irmãos? Média é você viver a sua fé no padrão que o mundo determina. Média é você viver a política da boa vizinhança com o mundo. Média é você simplesmente desqualificar todo o interesse de Deus pela sua vida e abraçar o mundo e as suas propostas e depois, no final, se justificar. Não tem nada a ver. Está tudo correto. Viver desta maneira não agrada ao Senhor, ainda que carregando uma Bíblia debaixo de braço. Viver acima da média é viver de tal forma que eu chego à idade desses irmãos que estavam aqui na frente. Eu chego com o regozijo da alma e eu chego com a leveza de que andei o caminho que Deus propôs por mim e desenvolvi o propósito que Ele me chamou para viver. Isto é viver acima da média. Isto é viver fora do padrão do mundo. Tanto assim é que apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, o versículo 1, o versículo 2, ele aconselha: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós vivemos acima da média, a proporção que a palavra de Deus vai transformando a nossa mente, a nossa vida, a nossa conduta, as nossas emoções. Nós somos chamados para viver esta vida acima da média. Irmãos, era algo exponencial. Ontem à tarde veio a irmã Idália cantando os louvores do cantor cristão. A gente parava de cantar e ela continuava cantando. Sozinha, sem instrumento, sem nada. Ela cantava. Ela parava e chamava Ide, para Ide vir. E ela continuava a cantar. Que coisa maravilhosa, irmãos. Chegar nessa idade com a doçura, exalando o Senhor. Isso é viver acima da média. Não é o padrão do mundo que define-nos, mas é nós, é a palavra que é o marco da nossa vida. Isso é viver o padrão do Senhor, acima da média. Irmãos, o que eu quero conciliar com vocês nesta noite, o sinal de uma pessoa que vive na média. Sinal de uma pessoa que vive na média: primeiro, ela vive como a maioria das pessoas vivem. Ela vive simplesmente como a maioria. Ela peca, e quando pecar, se alguém chamar a atenção, ela vai dizer: não, o errar é humano. Só que o errar não é humano, porque Deus não nos fez para errar. Deus não nos fez para o erro. O errar não é humano.
Repara algo bastante importante. Gênesis capítulo 1 e o versículo 27. Deus cria o homem para acertar. Porque Deus faz assim. Criamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A imagem de Deus não é um erro. Por isso ele não fez o homem para errar. Ele fez o homem para acertar. Ele fez o homem para viver acima da média. Porque nós somos a imagem, nós somos a semelhança. Tanto assim é que ele disse: domina o homem sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo domina. Ou seja, ele nos faz e nos coloca no lugar da liderança, da posição de domínio sobre outras criaturas. Ele não nos fez para errar. Só que a pessoa que vive na média entende que o errar é normal. Então ele vai viver errando, isso justificando sempre. A pessoa que vive na média faz as coisas porque tem que fazer, sem nenhum tipo de paixão, sem excelência. É pessoa movida ao efeito ou à conjuntura de massa. Já que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mas não há nenhum propósito por trás daquilo que está fazendo. Eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo. Sabe isso aqui? Pessoa que vive na média. E isso não é a vida que Deus propôs para nós. Mais sinais de pessoas que vivem na média são pessoas que sempre tentam denegrir a conquista dos outros. As pessoas que não se alegram com a conquista dos outros sempre colocam defeito, sempre estão denegrindo. Sabe por quê? Porque não tem o amor suficiente para se alegrar com os que se alegram, para chorar com os que choram. Eu quero matar o outro em mim para que o outro simplesmente não progrida. Isto é um defeito de quem anda na média. Ela vê o outro e quer medir todo mundo a partir do olhar dela. Quer ver outro sinal de outra pessoa que vive na média? Pessoa que começa uma coisa e nunca termina. E esse parece ser o mal desse século. Pessoas que começam, como diz uma... como é que fala? Uma pessoa... Como uma pessoa que conta as piadas, igual a irmã Tamandaré? Como é que fala o nome deles? Comediante. Tem uma comediante aqui no Brasil que fala que as pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa. Tem muita iniciativa e não tem acabativa. Isso é uma grande verdade. Isso são pessoas que vivem na média. Começam, mas não acabam. Opa, eu vou fazer, mas quando chega no meio, o Roger para, não vai mais, não vai. Quero ver mais um sinal de pessoas que vivem na média. Não gostam de mudanças. Mudança quase que pressupõe um desconforto para a pessoa. E aí, simplesmente não. Por que mudar se a maioria está fazendo assim? Não vou mudar não, a maioria está fazendo assim. Só que Deus não nos chamou para viver a marcha da maioria. Deus nos chamou para definir a marcha da maioria. Quando a nossa vida está, irmão, sendo alerta, permanecendo na nossa fé, nós é que demarcamos a marcha da maioria e não seguimos ela. Porque nós temos Deus em nós. E o Senhor em nós é a maioria hoje, meu amigo. O Senhor em nós. Quer ver mais uma marca, um sinal de uma pessoa que vive na média? Ela sempre diminui o seu próprio valor. A pessoa que sempre diminui a si mesmo, um espírito vitimista, vive na média. Porque ela quer ser acarinhada pela massa. Não, eu não sou assim, eu não tenho escola, porque eu não sei aqui, porque eu não sei aquele outro, porque assim, exponencial é o Rubio que tem aquela câmera, que tem aquele pedestal, o Rubio que é exponencial, eu não tenho nada. Não, irmão, não. Nós temos Deus, nós temos salvação, nós temos Jesus, nós temos vida eterna, nós temos a esperança, nós temos tudo o que precisamos. Deus nos fez para ser importantes, nunca esqueça disso. E qualquer verdade contrária a isto é mentira. Deus fez você para ser importante, você é importante. Sabe uma música que a minha esposa cantava demais. E eu quero ver alguém dizendo que minha esposa não canta.
Ela cantava demais enquanto estava com a Radassa da barriguinha. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Eu ficava ali, só ouvindo. Porque tem hora que eu não posso entrar, porque se eu entrar eu vou atrapalhar ela na canção. Entendeu? Não é? Tem que deixar ela cantar sozinha. E você vai ouvir. Esse negócio é bastante importante. E no final, irmãos, você quer ver mais um sinal de uma pessoa que vive a média, que vive a resulta da massa? É a pessoa que vive cansado, cabisbaixo, se lamentando sempre. Sempre se lamentando, no cabisbaixo, sempre se lamentando. Isto não é proposta de Deus para nós. Irmãos, Paulo, ele estabelece aqui 4 imperativos, nesse texto que nós acabamos de ler. 4 imperativos que eleva a vida do cristão a um padrão acima da média. E essa sim é a proposta de Deus para nós. O nosso tempo está avançado. Eu só vou citar. Primeiro, o que vai levar a sua vida para um padrão de acima da média. Ser vigilante. Seja vigilante. Ser vigilante. Paulo está enfatizando a necessidade de uma constância na nossa caminhada. Uma constância, uma vigilância, uma coragem, um amor constante. Irmãos, crente ele sofre ataques de fora e de dentro. E precisa estar alerta, em atitudes constantes, mostrando coragem e firmeza na sua fé. O crente não pode ser volúvel. O crente precisa estar firme. Sabe o que Davi falou? Salmo 51. Dai-me um coração puro. Coloca aqui, Yasmin, Salmo 51. A partir do 10, vamos ler. Dá-me um coração puro, renova em mim um espírito que inabalável. Em outras palavras, ele está me dizendo: dá-me um espírito firme, inabalável, que não se abala por qualquer coisa. Um espírito reto, um espírito que é firme na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. Nós precisamos entender, meu irmão, que a nossa firmeza não vem de nós mesmos. Repara que a oração de Davi, ele está dirigindo a Deus, e Deus é que dá um firme reto. Sabe qual é o espírito reto? Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos viver a firmeza confiando nos nossos braços. Nós não vamos ser. Deus é que nos fortalece. Por isso é que João Batista disse que o Senhor cresça e eu diminua. Porque na proporção que o Senhor cresça em mim é que eu consigo diminuir. Porque eu por mim só não diminuirei. Sabe por quê? Porque tendencialmente o pecado nos fez orgulhoso. E o homem que não é e que não tem a sua mente renovada pela palavra de Deus, ele continua nas mazelas do pecado. Então ele não consegue rebaixar, ele não consegue se humilhar para que Deus exalte. Então Deus precisa, por isso nós precisamos orar. Senhor, faz-me firme. Senhor, faz-me alerta. Dai-me um espírito inabalável. Não permita que a cultura circundante abale a minha estrutura da fé. Mas pelo contrário, todas as movimentações do tempo presente venham para mim simplesmente como passageiras. E como fonte da minha fortaleza no Senhor. Que eu esteja forte no Senhor para passar todos os avassalos que virão. Porque os dias, irmãos, serão de nós estarmos firmes. Os dias que se aproximam. Nós precisamos estar firmes.
enraizados na palavra do Senhor. Enraizados na palavra do Senhor, para que nós não cometamos deslizes. Seja vigilante, isso é o apóstolo Paulo dizendo. E é tão sério nós estarmos firmes ou estarmos vigilantes, que estar vigilante é uma bem-aventurança. É uma bem-aventurança do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Olha só o que João fala: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Apocalipse 15, 16. Bem-aventurado aquele que vigia. Hoje falaram que vão fazer uma camiseta. Falaram, mas irmãs, vamos fazer uma camiseta aqui nessa igreja. Querem me expor, Massinal. Colocar uma camiseta de vigia. Minha foto com um bonezinho. E colocar na camiseta vigia. Mas olha só, olha de onde vem vigia. O Senhor está dizendo ao céu: vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Bem-aventurado é aquele que vigia. E apóstolo Paulo está dizendo aqui: vigiem, fiquem alerta. Viver acima da média é aquele que vigia, que anda vigiando, meu irmão, minha irmã. Olha só, é uma ordem. Essa ordem do apóstolo Paulo. Nós precisamos estar com a nossa mente voltada para a volta de Cristo Jesus, para não nos pegar de surpresa. Precisamos estar vigiando. Isto é viver acima da média. Não vigiar os outros, mas vigiar a nós mesmos, para não sermos apanhados nus e para que não seja exposto a nossa vergonha. Nós vigiemos. A volta do Senhor está à porta. Precisamos estar, e o apóstolo Paulo, ele fala isso com a grandeza e com a necessidade para a igreja de Corinto, e esta verdade se aplica no nosso tempo. Sejamos vigilantes, irmãos. Vigiemos. Muito mais vigilantes agora. Nós precisamos estar, desde o tempo em que o apóstolo Paulo escreve. O apóstolo Paulo escreve com a preposição de que a volta do Senhor seria a qualquer momento. Mas de lá até aqui, se aproxima mais ainda o tempo da volta do Senhor. Isso quer dizer que para nós a vigilância precisa ser maior do que a igreja de Corinto. Vigiemos. Porque é só vigiando que conseguiremos ter uma vida acima da média. Meu irmão, minha irmã, vigiar é estar num estado de alerta constante. É não deixar, meu irmão, simplesmente ser massa de manobra da multidão. Quem lembra daquela senhora que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue? Ela tinha tudo para ser a massa da manobra da multidão, mas ela não foi. Ela lutou contra o sistema, ela lutou contra a maioria, e ela alcançou o desígnio do seu coração. Nesta noite qual é o desígnio do seu coração? É o céu? Pois é. Então luta contra o sistema. Nós somos protestantes. Nós não nos amoldamos ao mundo, nós nos amoldamos à palavra de Deus. Por isso, se o anseio do nosso coração é ver Deus, o caminho é só Jesus, não há outro mais. E o caminho sendo Jesus, nós precisamos estar de acordo com a sua vontade. Nós precisamos, irmãos. Calvino escreve algo bastante importante sobre vigiar. Ele diz: vigiai, porque a batalha é incessante. A vigilância precisa ser também incessante. O inimigo não brinca de querer nos levar para longe de Deus. Por isso nós não podemos brincar de vigiar para estar perto de Deus. Na proporção do anseio do inimigo de nos tirar de Deus, nós precisamos vigiar para estar mais perto de Deus. Nós não podemos brincar, irmãos. Vigiar. O nosso foco na nossa vigilância é contra o mal. É contra
toda sorte de distração do céu, toda sorte da vaidade do coração. Vigilância é um estado eterno ou é um estado de alerta espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo encoraja a igreja de Corinto e chega até nós. Por que nós precisamos vigiar? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Porque se a gente não vigia, nós tendencialmente queremos o mal. Por causa da natureza, por causa da carne. Por isso nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar. Por que nós precisamos vigiar? Por causa do diabo. Olha só o que Pedro vai dizer: sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então nós precisamos estar vigilantes contra ele, contra as ciladas dele. Precisamos estar de olhos bem abertos contra a conversa mansa dele, para nos tirar do caminho. Nós precisamos vigiar. Por quê, irmãos? Porque Jesus vai voltar. Precisamos vigiar porque Jesus vai voltar. A trombeta vai soar e a igreja será arrebatada. Mateus 24, 42, vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Isto é viver uma vida acima da média. Uma vida de constante vigilância. Por tudo isso que eu acabei de falar nesta noite. E eu quero, nesta noite, te convidar a fazer uma oração ao Senhor, pedindo ao Senhor que gere em você, como Davi pediu, um espírito inabalável, um espírito vigilante, um espírito firme, um espírito corajoso, um espírito forte e, acima de tudo, que o Senhor faça drenar em você um amor pela sua obra, pela sua causa e principalmente o desejo de aguardar a sua volta. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, gratos somos nós pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que o Senhor deixou aos nossos corações para nos encorajar, para nos fazer preparar para a eternidade contigo. Por isso, nesta noite, nós agradecemos porque o Senhor, uma vez mais, fala aos nossos corações, de forma tão audível, de forma clara, que nós precisamos estar vigilantes, para viver uma vida acima daquilo que o mundo oferece, ou acima que o mundo exige como política de boa vizinhança com a igreja. Nós, Senhor, queremos te agradar. Por isso, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, o nosso corpo, toda a nossa estrutura para aquilo que o Senhor quer fazer em nós, por nós, através de nós e apesar de nós. Glorifica teu nome no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. No próximo domingo eu continuarei falando sobre ficar firme na fé, mostrar coragem e ser forte. Hoje só nós ficamos no seja firme. Amém? Ou seja alerta. Amém? Que o Senhor possa conceder uma semana de paz a você, a sua família. E não esqueça, irmãos, fique firme e vigilante. Não negocie sua fé. Não negocie sua fé. Nada compensa você perdê-la. Absolutamente nada. Seja vigilante, esperto, atento a tudo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Muito obrigado pela tua igreja que se reúne aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu realizar e fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por cada canção. Obrigado, Senhor Jesus, pela fidelidade no coração dos irmãos em ofertar e dizimar na casa do Senhor, para o mantimento da casa do Senhor, para poder fazer as obras do Senhor.
Deus, obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos do Alegro que tiveram aqui, pela disposição no coração deles em cantar louvores ao Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra, que uma vez mais nos exorta a sermos vigilantes, a sermos, Senhor, atentos, a sermos, Senhor, firmes na nossa fé. Pai, nós entregamos diante do Senhor a nossa semana, essa semana que o Senhor já tem reservado para nós. Glorifica teu nome na semana de cada um de nós aqui, Senhor. E eu quero rogar ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, suas famílias, seus negócios, Deus, tudo aquilo que vão fazer esta semana, que o Senhor possa direcionar, o Senhor possa ajudar, o Senhor possa abençoar a vida da igreja do Senhor. Prospere a igreja do Senhor, Deus amado, e que nós possamos aproveitar cada oportunidade para fazermos discípulos, para discipularmos alguém, para evangelizarmos alguém, que a nossa vida seja um instrumento do Senhor em cada casa nesse Iguaí. Nós agradecemos, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Leva-nos às nossas casas, nos dá uma noite de paz e tranquilidade em teu nome. Nós oramos nesta noite. Amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e consolações do Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida e em nós, hoje e para sempre. Amém.